Oi, Manolos, beleza? Dex aqui. Voltando a tratar do mangá Heikikai no Aion. Caso não tenha assistido a segunda parte do vídeo que trata dos volumes 5 a 7, link está na descrição. Sigam aí. Volume 8. 4 anos se passaram desde o incidente na escola, e o Tatsuya agora está na faculdade com 19 anos, morando junto de Seine, Tsukasa e Minagi, que agora tem 12 anos e está na escola local. Tsukasa trata a Seine com desprezo, já que ela apenas mora na casa sem trabalhar, sem estudar e até mesmo sem motivo para fazer qualquer outra coisa, uma vez que a sua motivação de vingança contra as sereias está nebulosa pela trégua da Sheila. Os terremotos agora são acontecimentos constantes na cidade, algo que preocupa Seine, especialmente pela ausência das gêmeas. Em uma noite, Seine sai para caminhar e é acompanhada pelo Tatsuya. Ele continua falando de querer estar com a Seine, e ela diz que sabe dos encontros dele com a Sheila na caverna. Repentinamente uma névoa se aproxima e a Seine vislumbra o Simon e acaba seguindo ele. Por sorte, o Tatsuya segura em tempo, impedindo que ela caísse no oceano, numa beirada aí, num penhasco. O Tatsuya, porém, não tinha visto nada, apenas a Seine correndo em direção ao oceano, o que deixa ela intrigada. No fundo do oceano, duas sereias, Enate e Enoshu, se mostram as causadoras da ilusão de Seine. Próximo a elas, Bela, a sereia que atacou a Seine 4 anos antes, está presa em uma pedra. Prisão essa imposta pela sereia Ariel. Durante a conversa fica evidente que as sereias têm uma hierarquia, sendo Ariel a primeira, Bela a segunda, Enate a terceira, Anosho a quarta e Sheila sendo a última sereia na hierarquia. Além disso, é comentado sobre uma possível troca nessa hierarquia se aproximando, e está relacionado ao período de apocalipse chamado Heimerman. No dia seguinte, o Tatsuya encontra seus amigos Minato e Nagisa e conversam sobre os acontecimentos que tinham ocorrido, como terremotos e diminuição dos peixes. Lá no fundo do mar, Sheila está passeando quando se depara com Anosho e Enate conversando sobre um crânio que a Enate possui e que ela afirma que seria o crânio de Simon e que ela teria devorado o cérebro dele, absorvendo assim os seus conhecimentos. E com isso teria criado a ilusão que a Seine viu anteriormente, praticamente quase fazendo com que a Seine caísse no oceano. E ela tem por objetivo roubar o Physis, o Aion, explicando que se trata de um ser chamado Physis, que seria algo como um espírito, e assim forçar a sua elevação na hierarquia das sereias. A Sheila é flagrada e presa pelas duas. Em mais um momento de ocorrência de terremoto, a Seine novamente vislumbra a névoa com a figura de Simon, mas agora já ciente de que é uma ilusão, a Seine se desvencilha com Aion e se dirige para a fonte da ilusão. A Enate percebe que a aproximação da Seine e a intenção dela de lutar. Enate questiona Sheila sobre sua decisão de dar trégua na sua vingança contra Seine e revela estar ciente dos sentimentos de Sheila por Tatsuya, que é um humano, e promete contar como a Sheila poderia alcançar esse sonho de estar junto dele. O Tatsuya, acompanhado de Minagi, está a caminho de casa quando se depara com aquela névoa e encontra Seine. O cachorro de Tatsuya também aparece e parece guiar os dois para onde a Seine está indo. A Seine chega à costa no penhasco e faz com que o Aion se prolongue para dentro do oceano, diretamente para a fonte da ilusão, onde estão a Enate e a Anosho, lá nas profundezas do oceano. Devido a esse prolongamento do Aion aí que ela fez, o corpo da Seine começa a se ferir, já que a ligação entre ela e o Aion começou a se enfraquecer devido à utilização. O Tatsuya acaba alcançando a Seine, que agora se vê motivada e mais segura para seguir em frente. O Aion então alcança o solo oceânico onde estão as sereias, atingindo o navio afundado que elas utilizam como abrigo, libertando a Sheila do cárcere
e atingindo Enatia, que tem um de seus braços comidos por Aion. Sane então recolhe o Aion e, se mostrando exausta pelo ataque que foi bem sucedido. Apesar de ferida, Enatia se mostra confiante, pois seu plano de utilizar a Sheila como uma marionete já está em andamento. A Sheila vai para a costa e fica na forma humana, na caverna onde ela costumava encontrar o Tatsuya. Ele chega no local, acaba cedendo a roupa para ela usar e conversa com ela. E a Sheila informa que ela já não tem mais para onde ir, pois ela fugiu do seu lar no fundo do oceano. A Sheila afirma assim, ela diz que vai para qualquer lugar, desde que esteja com o Tatsuya, e acaba indo para casa dele. A Seine já sente a chegada dela e já chega dando uma porrada no Tatsuya e prendendo ela com o Aion. Tem uma discussão sobre a presença dela na forma humana ali e a Sheila implora para que possa permanecer. A Seine se mostra irredutível contra a presença da Sheila, obviamente. Tsukasa surge e percebe uma semelhança entre a Sheila e a mãe do Tatsuya. Após uma discussão, a Seine permite que Sheila seja abrigada na casa sob a condição de prisioneira. Tatsuya vai à caverna para buscar os pertences de Sheila e acaba sendo recebido pela Nosho, que informa Tatsuya sobre o fato de Sheila ser um cadáver humano do pescoço para baixo. E que ela não vai poder se manter na forma humana por muito tempo, e que a maneira de evitar a morte dela seria ele se unir a ela antes que o apocalipse aconteça. Volume 9. Ciente da condição da Sheila, o Tatsuya precisa encorajar ela a suportar a estadia na casa como prisioneira de Seine. Afinal, ele precisa ir para a faculdade, o Tsukasa para o trabalho no escritório e a Minagi vai para a escola. Portanto, ficariam as duas sozinhas em casa. Apesar de irritada com a presença da Sheila ali, a Seine simplesmente fica sem fazer nada o dia inteiro, apenas ficando em alerta e observando as ações da Sheila, que vão desde brincar, dormir e só passar o tempo, até a chegada dos outros. Quando chegam, irritada, a Seine informa a necessidade que há da Sheila de usar roupas. E ela se recusa a ceder suas próprias, ainda que ela já nem usasse mais há anos. Eles então vão até o centro comercial comprar roupas. Enquanto Minagi ajuda a Sheila, o Tatsuya conversa com a Seine sobre o encontro que ele teve com a outra sereia, a Nosho, e questiona sobre os acontecimentos do Rei Marmene. No oceano, a Nosho está inserindo um braço humano no corpo da Enatia, e ela explica sobre como a Sheila poderia ficar com Tatsuya, que seria substituindo seu corpo do pescoço para baixo por um corpo vivo de um humano. Questionada sobre o Rei Marmene, a Seine relembra da época pouco depois da morte do Simon, onde as gêmeas salvam ela. Seine explica que se tratava da destruição de civilizações humanas por tsunamis ocasionadas pelas sereias. Nesse momento, a Minagi se sente incomodada por ser apalpada pela Sheila e a Nagisa aparece para auxiliar o grupo na escolha de roupas. E apesar de ter a sensação de conhecer a Sheila, Nagisa não se recorda da ocasião em que foi infectada por ela. A Nagisa vê a cicatriz no pescoço de Sheila e escolhe roupas bonitas para disfarçar, deixando sendo bastante aborrecida. De volta em casa, o Tsukasa fica espantado pela mudança completa no visual de Sheila, além de intrigado pelo comportamento nada comum dela. Minagi tenta conversar a sós com a Seine sobre a situação com a Sheila estar sendo abrigada também, temendo um triângulo amoroso e questionando os sentimentos da Seine pelo Tatsuya. E ela fala que está ali apenas pela promessa que fez ao Tatsuya 4 anos antes de viver com ele para evitar que ele se sinta solitário. Dentro da casa, a Sheila descobre o altar em homenagem aos pais do Tatsuya e fica curiosa com o retrato da mãe dele, entrando em desespero logo em seguida. O Tatsuya ele fica intrigado pela aparência da Sheila lembrar sua mãe, fato também observado pelo Tsukasa, além da falta de civilidade dela. Nas profundezas do oceano, a Nosho e Enatia encontram Ariel e questionam sobre o fato dela não estar dando prosseguimento nas ações e preparativos para o Rei Marmene. A Seine novamente sozinha em casa com a Sheila
adormece e sonha com o passado, onde após a morte do Simon ela foi resgatada pelas gêmeas e pediu para se tornar uma imortal para buscar vingança contra as sereias. Sane acorda repentinamente e ataca a Sheila, sendo impedida por Tatsuya, que acaba de chegar em casa. Ele explica para Sane que quando estava nos sonhos dela, 4 anos antes, a Sheila não estava presente no ataque ao Simon. A Sane continua recordando do passado, onde a condição para se tornar imortal seria de matar uma sereia para roubar seu Physis. Então, ela, munida de espadas espalhadas pela ilha destruída de Port Royal, vai ao litoral, onde ficou por uma semana à procura de uma sereia. Devido ao medo de água, a Sane não se arrisca a ir no mar, ficando só na praia e em desespero. Até que ela ouve uma canção e, ao procurar a fonte, encontra uma sereia em cima das pedras, à beira do mar, cantando. Era Sheila e ela estava de posse do Aion. Segundo a história, ela teria acabado de receber o Aion e sido transformada numa das 7 sereias oceânicas. No desespero para pegar uma espada, a Sane acaba fazendo barulho, despertando a curiosidade de Sheila, que se aproxima com dificuldade devido ao corpo de sereia. Apesar de parecer amistosa, a Sane acaba desconfiando e se prepara para atacar. E no desespero do desejo de vingança, ela ataca a Sheila com a espada, cortando sua cabeça. A Sane leva o corpo de sereia para as gêmeas e assim se torna uma imortal. A discussão entre Sane e Tatsuya é interrompida com a chegada de Minagi, que presencia a cena que parece uma briga entre a Sane, Tatsuya e Sheila. A Sheila agradece Tatsuya por protegê-la, mas fica triste por perceber que o Tatsuya ficou chateado por irritar a Sane. O Tsukasa acaba conversando e consolando Sheila. A Sane então se recorda do passado, onde foi atacado por uma amiga infectada e removeu o verme imaturo, resultando no eventual enlouquecimento da garota por manter o desejo de matar deixado pelo verme. A Sane acaba entrando em conflito consigo mesma por considerar as sereias culpadas, mas também se considera culpada, pois ao ter atacado Sheila resultou nas infecções humanas. Durante a madrugada, a Sane usa o Aion para acessar os sonhos de Sheila. E nos sonhos, a Sheila se mostra irritada por não ter feito nada que causasse o sofrimento que a Sane provocou. E então a Sane lhe dá a chance de acertarem as contas no sonho. Só que apesar de ter o desejo de vingança, a Sheila não pretende voltar a atacar a Sane em respeito ao desejo de trégua do Tatsuya. Então a Sane leva as duas para o cenário da praia, onde elas se encontraram pela primeira vez, e faz com que a Sheila use uma espada para lhe atacar. A Sheila acorda do sonho intrigada, enquanto a Sane aparece ensanguentada no sótão. Volume 10. No dia seguinte, após o acerto de contas nos sonhos de Sheila, todos ficam espantados pela Sane já não estar mais irritada com a presença da Sheila, e curiosos planejam um passeio para tentar descobrir o que houve. Eles vão à lanchonete onde Nagisa trabalha, e na tentativa de descobrir o que ocorreu, o assunto muda para quem o Tatsuya gosta, que acaba espirrando café em Sane. A Nagisa empresta uma roupa da lanchonete pedindo para que ela ajude no serviço. O Minato aparece e fica espantado com a presença de Sheila. Até o presente momento ele nem conhecia ela, na verdade. E pelo fato dela estar abrigada também na casa do Tatsuya. E fica curioso com relação a Nagisa e a paixão que ela tinha pelo Tatsuya. Nagisa acaba aparecendo e revela que se confessou para o Tatsuya e que foi rejeitada. Ela foge da lanchonete enquanto a Sane atende os clientes. O Tsukasa aparece na lanchonete e fica espantado pela Sane estar trabalhando e insiste que ela devia continuar, ao invés de ficar em casa sem fazer PN. Lá no oceano, Ariel concorda em dar início ao Rei Marmene, com a condição de que a Enate deve trazer a Sheila de volta. A Sheila fica em devaneios com sua confissão ao Tatsuya, e a Sane percebe que o corpo de Sheila já está apresentando sinais de apodrecimento. Em um flashback da Sheila, é revelado que se uma morte ocorre perto do mar, a alma da pessoa falecida é usada como mantimento para ela. E na casa, lendo um mangá, Sheila fica intrigada com o romance que é mostrado nesse mangá e se lembra de quando tentou infectar o Tatsuya, 4 anos antes, acabou percebendo que se trata de quase como uma rejeição, já que ela tentou beijar e ele fugiu. Veja!
A cena interrompe o devaneio de Sheila, levantando sua saia e revelando que o corpo já está em processo de apodrecimento. A Sane diz que se a Sheila não voltar para o oceano, vai morrer, e ela diz que não se importa. Repentinamente, a ilusão do Simon reaparece, e a ilusão de Inat interage com a Sheila, ordenando que ela retornasse para o oceano. A Sane destrói a ilusão e ordena que a Sheila volte para o oceano, encarregando o Tatsui de levar ela na calada da noite. A caminho da caverna, eles passam pela ponte onde os pais do Tatsuya morreram, e o Tatsuya conta a história para Sheila. Ela então revela que já conhecia a mãe do Tatsuya, pois testemunhou o acidente e a alma da mãe dele caiu no mar, e ela acabou consumindo. Sheila pede desculpa por ter feito isso, mas o Tatsuya abraça dizendo que se sentia feliz porque esse era o motivo que ele se sentia bem perto de Sheila, como se a mãe dele estivesse ali. Na beira da praia, Enat e Anosho recepcionam a Sheila, questionando se ela já encontrou um corpo humano. Enat então revela a ideia que ela deu para que a Sheila pudesse se tornar humana, fazer uma troca com um corpo vivo. De modo a forçar a Sheila a agir, Enat usa seu Physis para aprisionar o Tatsuya e exige que Sheila infecte ele, para que ela mate a bruxa e prove quem ele prefere. Temendo pela vida do Tatsuya, Sheila beija ele, infectando com o verme. O Tatsuya volta para casa, tendo vislumbres da Sheila o seguindo como uma ilusão, e ele consegue ouvir a voz dele, na cabeça dele, em prantos, ordenando a morte de Sane. Mas ele resiste à ilusão, e chegando em casa, a Sane percebe que ele está infectado, e acaba oferecendo diversas facas para que ele executasse a ordem. O Tatsuya se recusa, já que ele ama a Sane e que não queria fazer qualquer mal a ela, mesmo estando infectado. A Sane ameaça se suicidar para livrar o Tatsuya do verme, só que ele não deixa e acaba prendendo ela no chão, dizendo que não faria algo assim com a pessoa que ele ama. E ele fala que os sentimentos dele vêm desde o momento em que ela falou que ele poderia cumprir o desejo do seu pai. O Tatsuya então beija a Sane a contragosto e toma alguns socos dela. E ela fica bem chateadinha, constrangida. O Tatsuya diz que era a forma que ele poderia provar para ela que existiria o verme, algo inédito para Sane, já que nunca antes uma pessoa resistiu às ordens. O Tatsuya então percebe que ele não estava compreendendo a dor que a Sheila sentia por estar ali na casa junto da maior inimiga dela, e ele impedindo ela de se vingar, com Tatsuya novamente afirmando que não a mataria. A Sane agarra ele e o beija. Mas aí ela pede para que ele não se mexa e se afasta rapidamente, puxando o verme para fora da boca do Tatsuya e mastigando o verme, deixando o Tatsuya então desinfectado. O Tatsuya fica intrigado com a ação dela, mas a Sane diz que já tinha sido beijada de toda maneira antes pela Yuzuki quando era criança. Lembrando que a Yuzuki era uma lolicon. A Sane explica que só o beijou para retirar o verme, mas o Tatsuya questiona o motivo dela não ter usado a mão ou o próprio Aion para isso, deixando ela irritada. O Tatsuya então conta que a Sheila só infectou ele porque ela estava sob a ameaça da outra sereia, e então pede para que a Sane salve ela. É nesse momento que o Tsukasa aparece e pergunta pela Sheila. Na beira da praia, Sheila se recusa a entrar no oceano, mesmo sendo informada que morreria apodrecida. Na casa, o Tsukasa descobre que a Sheila deixou a casa e culpa a Sane por isso, e ela confirma ter dado a ordem. Ele sai correndo na esperança de encontrar a Sheila, e deixando Minagi intrigada, perguntando se o Tsukasa estaria apaixonada pela Sheila. A Anoshi e a Enat tentam forçar Sheila a entrar no mar, mas acabam ferindo o já frágil corpo da Sheila. A Sheila já não se importa mais com o que vai acontecer, então a Ariel aparece e a leva para o oceano. Nesse momento, o Tsukasa estava na ponte, logo acima da caverna. E com a movimentação da Ariel, uma onda atingiu a ponte e ele vislumbra rapidamente
a Sheila e desmaia em seguida devido ao impacto da onda. Ele sonha com quando Tatsuya era pequeno e ele ajudava a mãe dele. Tatsuya encontra o Tsukasa desacordado na ponte e ele revela que ele era secretamente apaixonado pela mãe do Tatsuya. Mas ninguém ali fica rindo disso. No fundo do mar, a Ariel ordena que a Sheila fique ali se recuperando, deixando-a para dar início ao Hammerman, enquanto que a Enate comemora o prosseguimento de seu plano. Um terremoto ocorre, abalando Tatsuya e os outros que estavam na ponte. E Sene, com o Aion em alerta, afirma que o Hammerman está começando, alertando que eles deviam fugir para as montanhas mais altas, para evitar as tsunamis. E é aí que surgem as gêmeas, Shizuki e Uzuki, informando que um terremoto daquele não conseguiria produzir um tsunami. A Sene tenta atacá-la, só que a Uzuki impede e usa a força para parar ela, informando que o objetivo delas está próximo e que Sene é essencial para que tudo funcione. Volume 11. A Sene questiona sobre o novo plano das gêmeas, que seria o de impedir o Rei Marmene de ser posto em prática, ao invés de simplesmente caçar as sereias. As gêmeas chamam a Sene e o Tatsuya vai junto, pedindo para o Tsukasa levar a Minagi para casa. No fundo do mar, duas outras sereias, Eldia e Diana, libertam a Bela do cárcere submarino, afirmando que a Ariel não está agindo normalmente e que elas seriam deixadas para trás, por Enate e Anosho. A Sene questiona Shizuki sobre a necessidade de impedir o Rei Marmene e ela fala que a Sene já tem vários motivos para isso, como o bem-estar do Tatsuya, dando a entender que estava sabendo do que estava acontecendo mesmo estando ausente. Na beira de um penhasco para o mar, eles veem a Ariel e a Sheila no mar. A Ariel informa que estava à sua espera e a Enate tenta atacar Sene com Physis, mas é impedida pela Ariel. A Ariel então fala para Sene que a amava, deixando todos espantados enquanto a Shizuki sorri. Intrigada, Sene se pergunta o que estava acontecendo, e a Shizuki explica que aquilo nada mais era do que os sentimentos do Simon. Ariel no passado devorou o coração do Simon, que estava impregnado pelos sentimentos por Sene, e que isso acabou tomando conta de Ariel, tornando-a semelhante ao próprio Simon. Enate fica espantada com isso e acusa a Shizuki de estar planejando isso há séculos. A Sene fica confusa pelos sentimentos dela de Simon estarem possuindo uma sereia e pede que, se isso for verdade, que a Ariel se deixe ser morta. A Ariel começa a chorar e a Enate e a Enosho decidem atacar a Sene com o Physis. Mas a própria Sene age disparando o Aion em direção a Ariel, mas no último momento muda de direção e atinge a Enate na cabeça. Ela fica espantada por estar morrendo dessa maneira, mesmo tendo consumido a sabedoria do Simon, o que é ridicularizado pela Shizuki. A Enate tem a cabeça devorada pelo Aion e a Anosho, em prantos, fica com o corpo dela, sendo levada pela Bela para o fundo do mar. A Sene tenta pular no mar para atacar, mas é impedida pelo Tatsuya. Ariel diz que não se importa de morrer se for junto de Sene, e que se ela não morrer, o Rei Marmene não será impedido. Ariel dá então o prazo até o sol raiar do dia seguinte para Sene se decidir o que vai fazer. Tatsuya grita para Sheila que eles serão amigos e que eles irão se reencontrar. Tatsuya questiona Shizuki se era plano dela que o Simon fosse devorado, e ela diz que pode ser uma das muitas armadilhas que ela preparou para a caça às sereias. Tatsuya leva Sene se despedindo irritada com as gêmeas. A caminho do abrigo, Tatsuya sente outro tremor e acaba encontrando os amigos, levando a Sene para dentro do abrigo da cidade. A Sene acorda e, ao saber onde está, alerta que eles deveriam se abrigar em locais altos e tentar sair do local. O Tatsuya tenta ir, mas o Tsukasa tenta impedir, afirmando que é perigoso ele estar junto da Sene. Mas o Tatsuya vai mesmo assim, alertando eles para eles irem para um abrigo mais alto. Porém, o Tatsuya perdeu a Sene e se pergunta onde conseguiria encontrá-la, e acaba indo até a escola. Encontrando ela, a Sene tenta expulsar o Tatsuya, mas ele se recusa, dizendo que ficará junto dela. E ele agarra ela para impedir que ela fuja, tomando um soco. O Tatsuya então ele meio que senta no chão segurando a Sene para que ela não fugisse, e ela acaba cedendo. No fundo do mar, Bela e as outras sereias se questionam quanto às ações de Ariel e sobre o plano de Shizuki de usar o Simon para combatê-las. Mas nenhuma das 5 sereias que também devoraram o Simon, que no caso são Bela, Enate, Anosho, Eldia e Diana, nenhuma apresentou qualquer reação como a que ocorreu em Ariel.
Além disso, confirmam que a Sheila ainda não tinha se tornado uma das 7 grandes sereias oceânicas e, portanto, não participou do ataque ao Simon. A Nosha está em desespero pela morte da Nath e a Sheila cada vez mais fraca pelo apodrecimento do seu corpo. A Ariel surge e pede que a Anosho utilize o corpo da Nath como substituto para o corpo da Sheila. Isso traria nova vida para o corpo dela, por ser um corpo de sereia, mas isso também não permitiria mais que ela voltasse à Terra ou pudesse usar pernas humanas novamente. Anosho concorda e insiste em salvar o corpo de Nath usando Sheila. Parabéns, 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 Parabéns. parabéns. Boa, Shinji. Muitos parabéns. 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 A Bella questiona a Ariel quanto à decisão de duplo suicídio com a Sane, e ela avisa as sereias que elas deveriam encontrar uma nova forma de sobrevivência que não seja dependendo do Rei Marmene. Na escola, Sane conta a Tatsui sobre algumas das pessoas que ela viveu nesses 300 anos como imortal, incluindo uma freira, o vampiro Ken, um velho do Japão feudal, Mitsuko, na época da Guerra Mundial, e a primeira pessoa infectada a tentar matar Sane, o que lembra a Sane que Tatsuya não passou pelos sintomas dos infectados. Tatsuya encara como sendo o poder do amor que tem por Sane, que fica sem graça com o comentário. Ele tenta beijar a Sane, que impede, mas acaba cedendo. Tatsuya então fica sonolento e acaba adormecendo, caindo sobre a Sane. A Sane se lembra de como dormia dessa maneira também, com o Simon, e então ela ouve uma voz. Era a voz do Simon. Simon se diz aliviado por ter possuído o Tatsuya na ocasião em que o Tatsuya foi engolido pelo Aion, e que próximo daquele jeito, finalmente conseguiu contatar a Sane, que não deveria se virar ou o sonho se desfaria. O Simon fala que não está ali, que não está na sereia Ariel, que não está em lugar nenhum, que Sane não precisaria se preocupar, e que tudo que ele quer é a felicidade dela, e que ela já poderia se esquecer dele. Nesse momento a Sane se vira e só vê o Tatsuya ali deitado e acaba abraçando ele. Fora da sala, as gêmeas conversam com o que parece ser o espírito de Simon. Shizuki pede desculpa por prendê-lo por esse destino por 2000 anos. Simon pergunta quando Sofia teria a libertação, e ela diz que provavelmente não terá. De volta a Sane, ela tenta deixar Tatsuya na escola, mas ele acordou e a seguiu tentando convencer a não enfrentar Ariel. Mas Sane fala sobre o sacrifício de Simon e diz que essa é a redenção dela e que o Tatsuya era gentil demais. Com o raiar do sol, Ariel aparece e Sane deixa claro que ela não é Simon e se prepara para atacar. Tatsuya tenta impedir que Sane se jogue no oceano, mas Sane usa Aion para retirá-lo do caminho e pula para cima de Ariel, atacando com Aion. Uma batalha quase unilateral é travada, testemunhada pela Bella e por outras sereias, exceto Anosho, que está lidando com Sheila e o corpo de Nath. Sane percebe que antes não conseguiu atingir a Ariel, pois antes achava que ela era o Simon, mas agora resoluta ela ataca sem dúvidas. Após a batalha, somente Sane pode ser vista na areia, sobre a mão gigante de Ariel decepada. Sane venceu a batalha e sobreviveu, porém ficando fraca. Bella usa o seu Physis para atacar Sane, mas é impedida por Yuzuki. Sane, em estado letárgico, se questiona a razão de sobreviver e o que tomar por objetivo agora. Shizuki sugere que ela se case com Tatsuya e que poderia até mesmo viver uma vida comum e que poderia simplesmente morrer ao fim de sua vida simplesmente se separando do Aion. Ela se despede lembrando Sane de que tudo que Simon desejava era que ela fosse feliz. Tatsuya encontra Sane, grato por ela ter sobrevivido. Muitos anos depois, Sane e Tatsuya estão conversando sobre a cidade ter se tornado famosa pelo mito da sereia que habita a região. O que é provavelmente por descuido de Sheila, que se aproxima demais dos humanos. Sheila está bem, chegando a conseguir voltar a falar devido ao cuidado que Anosho teve ao substituir seu corpo. Tatsuya questiona Sane se ela foi feliz ao lado dele e termina sua vida agradecendo. Sane é vista no túmulo do Tatsuya, sem objetivos. Ela percebe que já não precisava mais se vingar por nada
e despede-se de Aion, dando-lhe uma última missão: retornar para Sheila, no vasto e profundo azul do mar. E assim termina Hikikai no Aion, com um plot que daria um excelente anime de 24 episódios, com muita ação e aqueles pequenos toques de mistério e romance. Pessoalmente acho uma lástima essa história não receber tanta atenção das mídias e das produtoras de conteúdo. Uma coisa irônica do lançamento do mangá é que ele se passava em 2012, ano em que supostamente ocorreria o fim do mundo, previsto pelos maias. Ele fala também sobre diversos acontecimentos catastróficos envolvendo tsunami, como por exemplo Port Royal na Jamaica em 1692 e também o terremoto de Lisboa de 1755. E devemos lembrar que em 2011, enquanto o mangá ainda estava em lançamento, ocorreu de fato um grande terremoto com tsunami no próprio Japão, que acarretou no desastre de Fukushima em milhares de mortes. Talvez um dos motivos do plot acabar não tendo sido tão bem visto assim na época, porque justamente era o período em que eram lançados os capítulos da tsunami na história que ocorreu o tsunami no Japão. Há também muitas referências sobre as crenças agnósticas na história, como a própria definição do Aion como sendo Physis, a menção de Piste Sofia, Demiurgo e Simon Magus. Enfim, espero que tenham compreendido melhor a história ou tenham ao menos adquirido alguma curiosidade em ler essa história. Espero profundamente que alguma das editoras brasileiras tenha assistido esses vídeos de review e acabem trazendo Hikikai no Aion para o Brasil. Seria uma coleção muito bem-vinda, até porque já tem em parte em inglês. A arte é muito boa, a história é muito boa. Pessoalmente eu compraria a coleção toda, fácil. Enfim, se você assistiu aos 3 vídeos de review, eu agradeço. Deixa seu like, se inscreve aí no canal, deixa seus comentários, sua opinião sobre a review, se foi muito corrida, se foi muito detalhada. Afinal, pegou 3 vídeos, o que são 11 volumes. Deu um baita trabalho para fazer isso aqui. Eu tive que reler toda a história, tive que ir preparando um resumo que não fosse tão grande. Enfim, esse vídeo cansou. Estou aqui algumas horas já gravando. Eventualmente talvez eu faça mais algumas reviews sobre alguns dos mangás que eu tenho. Mas de toda maneira fica aqui o meu agradecimento a você que assistiu até agora. Valeu e até a próxima. Fui!